E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, nessa noite eu te peço, Pai, a tua direção. Eu te peço, Senhor, o teu direcionamento nessa mensagem. Eu creio que essa mensagem vai trazer cura, vai trazer restauração, vai trabalhar em uma área específica na vida dos teus filhos nessa noite. E para isso, Pai amado, precisamos nos concentrar aqui nesse altar de glória e depositar nossa confiança em Ti. Senhor, em nome de Jesus, que toda dor de cabeça, que toda, Senhor, angústia, que toda ansiedade, que ela venha cair por terra agora em nome de Jesus, e que nós venhamos, Pai, nos centrar nesse trono de glória. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Nosso Jesus, ele já entendia a nossa mente, ele já entendia o nosso coração, ele já entendia as nossas dores, as nossas quedas e os nossos fracassos como seres humanos. Amém? E eu creio que ele te conhece melhor do que você mesmo. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. E antes de eu iniciar a mensagem, eu queria perguntar para vocês nessa noite: quem aqui já falhou com Deus alguma vez? Seja sincero. Seja sincero com Deus. Eu creio que todos nós, né? Todos nós já falhamos, meus amados. Todos nós passamos por momentos assim. E muitas vezes, depois de uma queda, vem sempre uma culpa dentro de nós, né? Vem a vergonha, vem aquele sentimento de inutilidade, e vem a nossa mente dizendo que Deus não vai mais te usar. Você não é digno, você estragou tudo. A nossa mente começa a nos culpar. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para você. Sabe o que é? O Deus que te chamou, ele é especialista, sabe em quê? Em restaurar pessoas, em restaurar vidas. O nosso Deus, meu amado, ele não cancela as pessoas, ele cancela o que? O pecado. Mas ele perdoa nossos erros, ele apaga nossas culpas e ele sara as nossas feridas. O nosso Deus, ele não abre mão de você. E eu perguntei para você: quem aqui nunca falhou, né? Todos nós. Quem aqui nunca tropeçou? Quem aqui nunca errou? Quem nunca aqui decepcionou a Deus? E o problema, eu digo nessa noite, o problema não é errar. O problema é achar que o erro, ele vai te definir. Mas eu vim aqui te dizer hoje, sabe o quê? O seu erro não vai definir quem você é. O seu erro não vai definir você. E o que define é a voz de Jesus te chamando para perto, te curando. E hoje ele te chama e te fala: eu ainda estou com você. Que Cristo estou aqui com o nome do Senhor. Meus amados, para falar sobre isso, nós vamos olhar para a história. Nós vamos olhar para a história de um homem que amava muito Jesus. Mas aquele homem, ele falhou feio. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Eu estou falando de quem? De Pedro. Sabe por quê? Pedro é aquele tipo de pessoa que a gente se identifica. Porque assim, é um homem cheio de paixão e cheio de desejo, querendo acertar. Mas também ele cheio de impulsos, cheio de limitações e cheio de humanidade, né? Como qualquer ser humano, como nós somos. E Pedro, Jesus falando com ele, Jesus vai nos dar ali uma aula. Mas é uma aula, sabe de quê? Não é uma aula só de amor, não. É uma aula de psicologia. Como tratar um coração ferido. Como restaurar uma alma despedaçada. E se vocês entenderem a história, foi ele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas também foi esse mesmo homem que numa fração de segundo
ele negou Jesus quantas vezes? Quantas, crianças? Quantas vezes? 3 vezes. E sabe o que me impressiona aqui? Jesus ele não vai chegar para Pedro dizendo assim: ó, eu te avisei, Pedro, eu te avisei, você não me ouviu e eu sabia que você ia me negar. Jesus vai fazer isso? Não, Jesus não vai fazer isso. Jesus ele não vem acusando, Jesus vem o quê? Curando. Jesus ele não vem apontando o erro, meus amados, ele vem apontando o futuro. Ele não pensa no agora, sabe por quê? Porque Jesus ele entende o que? A nossa alma. Jesus sabe que Pedro ele já estava esmagado ali pela culpa. Mas o que ele vai fazer? A maior prisão não era a acusação dos outros. Sabe qual era a maior prisão? Era isso aqui, ó. É isso aqui, gente, a consciência. É a nossa consciência, é isso aqui que nos aprisiona. É isso aqui que mexe com a gente. E a gente vê hoje em dia tantas pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão. Vai fazer um exame de sangue e não vai detectar nada. Vai fazer uma tomografia, não vai. Porque essa doença está aqui, ó. Está aqui dentro. É uma doença da alma. Então era aquele peso de ter negado aquele que ele tanto amava. Ele negou. E aqui vai começar a atuação terapêutica de quem? De Jesus. Qualquer psicólogo chegaria e falaria o quê? Como você se sentiu? Como que isso aconteceu? Mas Jesus ele vai ser cirúrgico. Por quê? Porque ele vai tocar na ferida. Ele vai falar o quê? Pedro, você me ama? Meus amados, por 3 vezes, 3 perguntas e 3 curas aqui a gente vê. Sabe o quê? Cada pergunta que Jesus faz é uma chave para destrancar ali aquela cadeia que estava dentro do coração deles. Por isso que Jesus pergunta de uma forma especial. E aí começa a terapia de Jesus. Ó, Jesus ele não vai perguntar sobre o erro, não. Jesus ele vai perguntar sobre o amor. Glória a Deus. Porque Jesus sabia que o erro ele não cancelou o amor de Pedro, não. Não cancelou o amor que Pedro tinha por ele. Escuta essa verdade nessa noite. Deus ele não vai cancelar ninguém por causa dos seus fracassos. O céu ele não vai se fechar para quem tropeçou, não. O nosso Deus é especialista nessa área. Então não é porque você errou, não é porque você pegou que você não tem mais jeito, não. Enquanto a vida há esperança, meus amados. Então imagine comigo Pedro que disse: Senhor, se todos te abandonarem, eu não te deixarei jamais. Pedro falou. Foi o Pedro que sacou a espada e cortou a orelha lá do Malco para defender Jesus. Era um amigo, estava ali do lado. Mas na hora mais difícil que Jesus foi preso, ele não teve coragem de assumir que ele era discípulo. Deixou o nosso mestre sozinho. 3 vezes ele disse: eu não conheço, eu não sou deles. Tirou a culpa dele, não conheço. E aí, quando o galo cantou, a ficha caiu. O olhar de Pedro cruzou o olhar de Jesus. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Porque ele sabe que ele traiu a quem tanto amava ele. É difícil. Agora se imagine no lugar daquele homem, na consciência e a pressão que aquele homem estava. A dor de ter errado, a dor de saber que decepcionou aquele que ele mais amava. E sabe o que acontece depois? Pedro volta para onde? Para a pesca. Ele vai pescar. É como se ele estivesse dizendo aqui, ó, acabou para mim. Eu fracassei tanto como discípulo. Acabou. O que me resta para mim? Ser pescador de novo. Ele foi para lá. Quantas vezes a gente faz igual a ele, né? Quando a gente erra, a gente se sente mal. A gente fala, não tem mais jeito. Deus, eu não quero mais. Eu vou voltar lá para a minha vida de antes. Eu vou parar de orar, eu vou parar de vir para a igreja, eu vou parar de sonhar. Por quê? Porque eu não mereço mais. E aí começa a aula de Jesus. Aqui que vai entrar a psicologia divina.
Porque diferente do que eu faria, do que você faria, Jesus ele vai ficar esperando. Ele não vai ficar esperando o Pedro vir atrás dele. Ele vai atrás de Pedro. Jesus vai até onde ele está. Ó, o texto diz que Pedro estava pescando. E Jesus aparece aonde? Na praia. Olha só o detalhe lindo. Antes de qualquer conversa, meus amados, antes de qualquer cobrança, sabe o que Jesus faz ali? Ele prepara o café da manhã para Pedro. Olha isso, irmãos. Jesus ele vai acender uma fogueira, fazer um peixe, preparar um pão. Sabe por quê? Porque antes de tratar a ferida, tem que cuidar da onde? Do corpo. Olha como nosso Jesus é. Jesus vai oferecer aqui acolhimento, comunhão, vai oferecer cuidado. Sabe por quê? Porque quem entende de alma, quem entende de gente, sabe que ninguém é curado à base da acusação. Mas entraria Jesus e jogar tudo na cara dele? Olha o que você fez, olha o que eu avisei. Não. Nosso maior psicólogo de todos os tempos, ele chegou na base do amém. E aí ele começou a tratar, meus amados. Ó, ninguém se levanta, ninguém à base de cobrança. A gente só levanta a base do amor, a base do cuidado, a base do ambiente de segurança para a pessoa. E aí Deus vai começar o processo de restauração. E Jesus vai perguntar: ó, Pedro, você me ama mais do que estes? Por que essa pergunta? Porque o problema de Pedro não era a falta de amor. Sabe o que era o problema de Pedro? Era o excesso de autoconfiança. Ele se confiava demais. Ele achava que ele era mais forte do que os outros. E Jesus vai mostrar para ele que não é sobre a força própria, é sobre dependência. Nós, como igreja, temos que aprender a sermos dependentes do Senhor. Não é porque eu sei fazer uma coisa que eu não vou querer ajuda. Todos nós temos uma qualidade, temos personalidade diferente, temos dons diferentes, e Deus usa cada um de uma maneira, mas isso não pode encher o meu coração. E aqui Pedro ele vai aprendendo a ser dependente. E aqui está a primeira cura de Pedro, a cura dessa soberba espiritual. Jesus vai ensinar Pedro a depender não de si mesmo, mas ele vai depender, sabe do quê? Da graça. Da graça de Jesus. E eu dou um exemplo nessa noite. Por exemplo, o pai, ele pode deixar o seu filho fazer uma coisa? Vai, deixa ele fazer. Aí na primeira tentativa, aquele filho vai, derruba, quebra tudo. E você vai chegar acusando? Não, Jesus chega e abraça: vem cá, meu filho, vem cá, vamos fazer junto, vamos andar junto. É assim que Deus faz com a gente, é assim que Deus ensina, meus amados. E essa cura na vida do Pedro, irmãos, a culpa é uma das maiores prisões da nossa alma. A culpa ela vai me paralisar, a culpa ela vai me adoecer, ela vai me tirar o sono, ela vai tirar a paz. E Pedro carregava uma culpa enorme dentro dele. Mas Jesus vai mostrar para ele, e mostra para você hoje, que existe vida após o fracasso. Não é porque você errou que você vai ficar no estado que está. É só você se arrepender e voltar para o Mestre. Que o nosso Jesus é especialista em perdoar. E aqui em cada pergunta que Jesus faz: você me ama? Ele está pagando uma negação. Jesus está dizendo: sabe o que? Eu não te vejo pelo que você fez, eu te vejo pelo amor que ainda está dentro de você. Olha aqui nosso Jesus, ele olha para dentro, ele olha para o teu interior. Não é isso aqui não às vezes não adianta vestes bonita, o falar bonito, porque o nosso Jesus ele olha para onde, criança, que ele olha? Jesus agora a gente não está as crianças. Eita, Jesus, meus amados, ele não apenas cura, mas também ele devolve o propósito na vida daquele homem. Sabe por quê? Ele devolve o propósito porque ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Ele estava devolvendo o propósito na vida dele. Teu lugar não é ali.
teu lugar é atrás de vidas. E esse homem, que ganhou tantas almas para Jesus e fez uma diferença, só precisava de um encontro verdadeiro com Cristo. Às vezes na vida da gente vai acontecer coisas, porque é para acontecer, mas no momento certo, Deus ele vai falar com você, e você vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E Pedro, ele fala o que ele está dizendo? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, você ainda serve. Pedro, eu ainda conto com você. Ainda não acabou. A minha promessa na sua vida ainda está de pé. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: você não é um erro, você é uma promessa que eu fiz sobre a tua vida. Deus te manda levantar hoje. Sabe por que Ele te manda levantar? Porque ainda tem rebanho para você cuidar. Ainda tem gente que vai ser alcançada através da tua vida. Então, meus amados, não acabou. Não é o fim. Enquanto a vida há esperança. Recebe nessa noite o teu espírito. O diabo ele quer te fazer lembrar algumas vezes do teu erro, mas Deus ele quer te lembrar do teu chamado. E aí a psicologia de Cristo não é a psicologia de juízo, é uma psicologia de amor. É aquele amor que confronta, é aquele amor que cura, é o amor que restaura e é o amor que te levanta. Sabe o que Jesus me ensina aqui? Deus ele não vai exigir a perfeição de você, não. Deus não te chamou porque você é perfeito, não. Ele te chamou porque você é imperfeito. É porque no processo ele vai te moldando. Ele te chamou porque você ama Ele. E se você ama, Ele te restaura. Se você ama, Ele te levanta. Se você ama, Ele te devolve o ministério. Ele te devolve os seus sonhos. E Ele te devolve o seu propósito. Esse é o nosso Deus, meu amado. E hoje, Jesus está aqui perguntando para você, sabia? Jesus está olhando nos teus olhos e perguntando: você me ama? Então, se você me ama, volta para minha casa, volte a sonhar novamente, volta para o ministério, volta para a presença. É aqui que Ele te quer. Meus amados, Ele está dizendo: eu ainda te quero, eu ainda conto com você, a obra ainda conta com você, meus amados. E eu vejo que Jesus que restaurou Pedro é o mesmo que está aqui para restaurar a sua vida. Jesus ele não quer te ver como um fracasso, Ele quer te ver como alguém que tem um chamado, que tem uma missão, que tem uma promessa. E aqui a psicologia do céu, meus amados, ela é diferente da dos homens. Aqui na terra dizem: acabou, você falhou, você não serve mais. Mas eu do céu diz: sabe o que? Eu te curo, eu te levanto, eu te renovo, eu te envio novamente. Deus está falando no teu coração, igreja, nessa noite. Vamos ficar em pé. Se essa palavra ela falou com você, se você nessa noite você entende que Deus está te chamando para um recomeço, que Deus está te chamando para uma restauração, para curar a tua alma, para curar a tua mente, a tua história. Fique de pé, meus amados. Levante sua mão, que Jesus ele vai te curar hoje. Jesus ele vai te vestir de propósito, Ele vai renovar suas vestes. Nessa noite tome uma decisão de mudança, porque o nosso Jesus é especialista em milagres, em mudança de vida e em mudança de caráter. Senhor Jesus, nessa noite eu te peço uma bênção especial para os seus filhos nessa noite. Senhor, aquelas pessoas que pensam que estão no fracasso, no fundo do poço, que não tem mais força, que o Senhor venha renovar as forças, Pai amado. Venha dar forças, venha trabalhar na mente, venha tirar essa acusação, esse peso, esse fardo de cima dos teus filhos, Pai. Porque Tu és o Deus que renova. E nessa noite eu creio que Tu está renovando as vidas nesse lugar, que Tu está renovando corações, restaurando corações. Restaura, Pai.
Restaura a vida dos teus filhos. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Que Deus possa continuar